Olá pessoal, como vão? Tudo bem? Tudo certinho com vocês? Eu estou gravando esse vídeo para o canal Letras Brasilis e nós vamos falar de um livro, o livro do Hermínio Miranda, Nossos Filhos São Espíritos. Antes eu queria contar para vocês um pouquinho de como foi a minha amizade com o Hermínio Miranda, que eu carinhosamente chamo de professor. E a gente tinha uma amizade que eu vou dizer, antigamente diríamos epistolar, ou seja, através de cartas. Só que como nós somos meio modernos, apesar de antigos, nós trocávamos e-mails. E era uma coisa meio engraçada, porque o professor Hermínio Miranda era uma pessoa muito tímida. Então ele me ligava e falava assim: olha, eu te mandei um e-mail. Eu falava: que bom, sério? E ele falou: leia e depois me responda. Tá bom, até logo. E era isso, a gente desligava, aí eu ia ler o e-mail e depois eu dava tratos à bola e respondia por outro e-mail. E assim foi a nossa relação durante o tempo que durou o resto da vida dele. Ele me dava indicações de bibliografia, ele me dava dicas, me dizia o que seria útil investigar e o que seria bobagem. E a gente fez um trabalho juntos. Mas o mais legal é que depois que ele desencarnou, a nossa amizade continuou e o nosso intercâmbio também. Então hoje em dia eu tenho assim o privilégio de dispor dessas intuições que ele me dá, principalmente com relação à bibliografia dos livros, que era uma coisa que ele tinha muito gosto de fazer, que ele sempre detalhou muito. Em qualquer obra dele você vai ver lá que no fundo dos livros vocês vão encontrar bibliografia, todos os livros que ele usou para escrever, porque ele sempre usava, a literatura dele era sempre muito embasada em fatos, ele fazia questão de fazer a pesquisa, de procurar. Isso eu aprendi com ele e eu replico nos meus livros. O apego à bibliografia correta, que está embasando aquele seu fundamento. Então você não está inventando nada, você está citando outros autores, embasamento científico, embasamento do espiritismo, dos autores espíritas. E assim foi. E eu queria compartilhar com vocês uma palestra que eu fiz há algum tempo para o centro onde eu frequentava, que foi baseada no livro do Hermínio Miranda, Nossos Filhos São Espíritos, e onde a gente vai discutir se os filhos foram feitos para os pais, né? Tem muita gente que acha isso, né? Então, ao longo dessa conversa, a gente vai estar falando sobre isso. Nossos filhos são espíritos. Os filhos foram feitos para os pais? Vamos tentar conversar aqui um pouquinho para a gente tentar compreender essa questão sobre as idealizações dos pais versus o respeito à individualidade dos filhos. Eu baseei essa nossa conversa num livro muito famoso do renomado autor espírita Hermínio Miranda. O livro é o best-seller Nossos Filhos São Espíritos, que nos leva a refletir sobre a criação dos nossos filhos e sobre a missão que assumimos quando nos tornamos pais de alguém. Do livro, Hermínio nos ensina: nossos filhos, tanto quanto nós mesmos, são seres humanos que já viveram antes. Trazem em si todo um passado, mais ou menos longo, de experiências, equívocos, realizações e, consequentemente, um programa a executar na vida que reiniciam junto de nós. Ou seja, quando decidimos ter filhos, isso já estava na nossa programação espiritual. Logo, estamos assumindo um compromisso que é para a vida inteira, de receber junto a nós, na nossa vida,
no nosso próprio corpo, no caso das mulheres, esse novo indivíduo que será nosso filho ou filha. A frase seguinte ainda é dele. Em verdade, responsabilidade você sempre teve, seja qual for o filho ou filha, brilhante ou deficiente, amigo ou não tão amigo, sadio ou doente, compreensivo ou rebelde. Por alguma razão que um dia você conhecerá, ele foi encaminhado, atraído ou convidado a vir para a sua companhia. Dificilmente será um estranho total, cujos caminhos jamais tenham se cruzado com os seus no passado distante. Não se esqueça de que você também é um ser renascido. Justamente porque essa é a premissa original do Espiritismo. Nós todos somos espíritos imortais, que estamos vivendo em um transitório corpo de carne. Por isso dizemos, encarnados, nesse planeta Terra, onde provavelmente já vivemos muitas outras vidas. Assim, do mesmo modo que nossos pais nos deram a oportunidade de estarmos encarnados nessa oportunidade, quando nos decidimos a ter um filho e criamos uma nova família, de certa forma, estamos retribuindo essa gentileza, esse sublime ato de amor ao próximo. Agora, tem muita gente que tem um filho meio assim, por decurso, meio sem querer, vamos dizer. Às vezes são jovens despreparados, outras vezes são vítimas de um descuido na contracepção. Então, se isso acontece, essa pessoa é capaz de pensar: eu não quis esse filho, logo não tenho nada a ver com isso. Mas para o Espiritismo, essa possibilidade não existe. Na verdade, se a gente chega a ter um filho, é porque sua vinda estava previamente combinada em nosso plano de vida. Entretanto, quando a gente chega aqui, nem sempre nos recordamos dos compromissos que já tínhamos assumido. Por isso, é bom lembrar que nada na vida é por acaso. O acaso não existe na vida do espírito. Então, se aquela pessoa está sendo gerada junto a você, com os seus genes, sendo inserido na sua família terrestre, é porque em algum momento anterior você planejou isso ou planejaram para você. Sim, porque isso também pode acontecer. No caso de uma responsabilidade que você reluta em assumir, mas que é absolutamente necessária para a sua evolução espiritual, pode acabar sendo encaminhada mesmo quando você pensa que não está pronto ou pronta. Se chegou a hora de se resolver determinadas coisas, de saldar antigas dívidas, se o circo foi armado, seus mentores espirituais podem julgar que agora é a hora da ação. Eles julgam e decidem, a sua revelia, se preciso for, para o bem comum da maior parte do elenco envolvido. Logo, vamos combinar que se está com você, é porque é seu, certo? Infância. Então temos a boa fase da infância. Eu quero que vocês tenham em mente que esse filho que chega, esse bebezinho que você tem nos braços, não é uma coisinha que você vai moldar de acordo com a sua vontade. Esse bebê não é uma página em branco. Lembre-se, ele é um espírito. O que você balança em seu colo é uma pessoa completa, que já tem um passado, tem uma história própria, tem uma personalidade autônoma, seu próprio jeito de ser. Você não vai escrever seu livro nessa criança. Você não vai ditar seu roteiro a fim de que ela o siga à risca no teatro da vida. Esse filho não é nossa obra pessoal. Ele representa o ponto de partida de uma nova missão, de mais um importante propósito na vida daqueles que se tornam pais e daqueles que são seus filhos também. Temos vários propósitos / missões a executar em nossa vida. Podem estar relacionados com a profissão que escolhemos exercer, em sermos bons filhos para nossos pais, em sermos bons companheiros em nossos relacionamentos afetivos e também em sermos o melhor tipo de mãe ou pai que pudermos. Enquanto esse espírito é um bebê no nosso colo, às vezes fica difícil perceber que a gente já está diante de um indivíduo completo.
Mas à medida que ele vai crescendo, a gente vai percebendo isso com mais clareza. Por isso, a infância costuma ser a fase mais tranquila no desenvolvimento desse espírito que agora é seu filho ou filha. Por quê? Primeiro, ele estará ocupado com a fase de adaptação desse espírito renascido no novo corpinho que ele ganhou, certo? É como se a gente ganhasse uma bicicleta novinha em folha, modelo turbo, e agora tivéssemos que aprender a pilotá-la. Logo, os primeiros anos são dedicados ao aprendizado. Tudo é novidade, tudo é um deslumbramento para esse bebê, que fica completamente absorto em tentar compreender como tudo à sua volta, inclusive o próprio corpo, funciona. Só um pouquinho mais para frente, a partir dos 3 ou 4 anos, que você vai ter o reconhecimento dos afetos e também dos desafetos desse pequeno indivíduo. O que a gente está chamando aqui de afeto e desafeto é essa simpatia natural que você tem por um filho, ou mesmo uma antipatia, que também poderá ser recíproca. Isso vai se manifestar mais lá na frente, à medida que vocês forem se conhecendo melhor. Agora, sempre lembrando que a gente está aqui para escrever um capítulo diferente na nossa história com essa pessoa, certo? Então, seja um antigo afeto ou alguém que nem é tão amigo assim, se ele está junto de nós, é justamente para isso. Para que a gente possa aprender a conviver e a escrever uma história melhor junto com essa pessoa.